adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro que Ele tem nas mãos todo o poder e comanda o universo com a palma de suas mãos. Entre todos os vencedores, Ele é o campeão. Eu tenho que o adorar por mesmo antes que a fundação do mundo. Em seu coração, o plano Ele traçou, colocou em mim a essência de um adorador. É por isso que se eu não lhe adorar, eu morro sem te adorar. Sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, como pássaro sem asas, sem poder voar, sem te adorar. Minha vida não é vida, não tem alegria. Sou alguém sem esperança em busca de guarida, uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Eu tenho que lhe adorar, eu tenho que engrandecer, eu tenho que lhe exaltar, eu tenho que lhe bendizer, eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor, pois foi Ele que minha vida transformou. Transformou a minha morte em vida, transformou minha tristeza em alegria. É por isso que se eu não lhe adorar, eu morro sem te adorar. Sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, como pássaro sem asas, sem poder voar, sem te adorar. Minha vida não é vida, não tem alegria. Sou alguém sem esperança em busca de guarida, uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Agradeço a oportunidade. Aproveitando que você está de pé, abra, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos estudar Provérbios. E hoje o nosso tempo está bem pequenino, mas mesmo assim vamos estudar, pelo menos, se der tempo, 2 versículos. Provérbios, capítulo de número 14. Nós vamos meditar aqui em pelo menos 2 versículos, se for possível. Capítulo 14 de Provérbios, versículos 26 e versículo de número 27. Localize, por favor, na sua Bíblia.
Eu preparei o estudo de hoje, e se não der tempo da gente estudar tudo hoje, a gente continua na semana que vem. O tema do estudo de hoje é: quem é você quando ninguém está te vendo? Eu poderia até mudar este tema, botar assim: quem é você quando só Deus está te vendo? Porque o tema do estudo de hoje é o temor do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o temor do Senhor. É um tema palpitante, que está dentro da palavra de Deus, e que se fala bem pouco sobre este tema, temor do Senhor. E hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o temor do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Vamos ler todos juntos, vocês agora, numa só voz, versículos 26 e 27. No temor, há firme Senhor, em nome de Jesus, abençoa a exposição da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Então, hoje eu quero falar sobre o temor do Senhor. A primeira coisa importante que a gente precisa entender, e esteja atento, porque o nosso tempo é bem pequeno, é que temor a Deus não tem nada a ver com medo de Deus. Temor a Deus não é fobia de Deus. Quando a Bíblia diz temor do Senhor, não tem nada a ver com medo de Deus, ou medo do Senhor. A palavra temor representa respeito, reverência, obediência. Então, alguém que teme a Deus, ele não é que ele tem medo de Deus, ele tem respeito por Deus, ele tem reverência por Deus, e ele obedece a sua poderosa palavra. Então, não tem nada a ver com medo, mas tem tudo a ver com reverência. Reverência. Então a gente precisa entender que Provérbios vai, durante todo o escrito de Provérbios, nós vamos encontrar várias vezes o autor de Provérbios chamando-nos a atenção sobre este tema, temor do Senhor. Porque ele é extremamente importante. Eu estou falando bem devagarzinho para que você possa compreender a profundidade desse tema. A importância do temor do Senhor. Porque a gente vive uma geração que não teme mais a Deus, que cantam os hinos, que vem no culto, que dá glória a Deus, mas que não teme ao Senhor. Ele diz que acredita em Deus, e Tiago vai exortar os crentes da sua época exatamente por isso. Quer ver? Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19, olhe que o apóstolo Tiago vai falar em sua epístola. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 19: Tu crês que há um só Deus? Interrogação.
Aqui eu precisava parar e explicar para vocês que Tiago está escrevendo para uma comunidade judaica. E para o judeu, o Shema, que é ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso para eles é sagrado, assim como para nós também. Mas era algo que eles usavam como uma referência, o Shema judaico. E ele diz assim, tu crês que há um só Deus? Interrogação. Ele diz, fazes bem. Parece que ele está usando um tom meio irônico. Muito bem, fazes bem. Importante isso. Também os demônios o creem e estremecem. Ele estava querendo dizer para os judeus da sua época que o simples fato de verbalizar a fé, de dizer que acredita em Deus, que acredita que Deus existe, de que acredita que Deus é o único Deus, não é suficiente. Por quê? Porque isso também os demônios o fazem. O que ele está querendo dizer? Ninguém vai ficar escandalizado com o que eu vou falar? Ele quer dizer que ser crente assim, os demônios também são. Se ser crente é acreditar que Deus existe, não tem crente melhor do que o diabo. Porque se tem alguém que sabe que Deus existe e que é poderoso, porque ele conviveu com Deus, é o diabo. Então, se ser crente é acreditar que Deus existe, o diabo é um crentão. É isso que Tiago está dizendo. Que o fato de verbalizar, de dizer que Deus existe, de dizer que acredita em Deus, isso não é suficiente. Porque isso também os diabos fazem, os demônios fazem. É isso que ele está dizendo. E olha, ele diz que os diabos, os demônios creem, ou seja, acreditam na existência de Deus, isso é fato, e estremecem. Vejam que o diabo não tem o temor, ele tem o temor, ele não tem o temor, ele tem o medo. O diabo não tem temor de Deus, porque temor a Deus é reverência, é respeito, é obediência. Isso o diabo não tem, mas o diabo tem medo de Deus e estremece diante do Todo-Poderoso. E Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que seu povo tenha temor. Pega na mão de alguém e diga, Deus quer que você tenha temor. Temor não é medo, temor é reverência, é respeito. Então a gente precisa voltar em Provérbios com o tema temor do Senhor. E ele diz, no temor do Senhor, a firme confiança, a estabilidade. Quem teme a Deus é uma pessoa firme, confiante, tem estabilidade. Então o temor a Deus, ele não nos afasta de Deus, ele nos aproxima de Deus. Deixa eu explicar uma coisa, a diferença entre temor e medo. O temor me aproxima de Deus. O temor me faz chegar mais próximo de Deus. O medo me afasta de Deus. Enquanto Adão vivia o temor do Senhor, sem experimentar da árvore proibida, Adão desfrutava da presença. Deus vinha conversar com ele face a face, havia intimidade e relacionamento. Enquanto o temor de Deus estava no coração de Adão e Eva, eles desfrutavam da presença bendita de Deus. Mas a partir do momento que o temor saiu e o pecado entrou, eles tiveram medo de Deus, se esconderam de Deus e se afastaram de Deus. O temor a Deus nos traz à igreja. O pecado nos afasta dela. O temor a Deus faz a gente sentir prazer de vir no culto. O pecado nos tira o prazer de estar no culto. O temor a Deus me faz amar a palavra, ter sede, ter fome. O pecado tira o meu apetite espiritual. Tu acha que porque tanta gente dentro da igreja não tem mais apetite espiritual? Você acha que é o quê? Que tanta gente está fraca dentro da igreja?
desanimado. Você acha que é o quê? Eu vou repetir. O temor me aproxima das coisas de Deus. O medo, o pecado, me tira da presença e me faz não sentir mais prazer com relação às coisas de Deus. É muito sério isso. Por isso eu estou indo devagarinho, porque nós vamos fazer esse estudo de duas partes. Então eu preciso entender que o temor a Deus, ele não me afasta de Deus, mas ele me leva ao encontro de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quer ver? Eu vou provar para você. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis 3, 8. E infelizmente, nós vivemos uma geração em que o temor a Deus tem se esfriado. Irmã Andresa, o temor a Deus tem se esfriado. Sabe por quê? Porque não se fala quase mais sobre temor a Deus. É um tema praticamente esquecido. Está em desuso. Gênesis 3, versículo de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e fizeram o quê? E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Ora, toda vez que Deus chegava, ele não ia no encontro de Deus, porque o temor estava em seu coração. Então, quando Deus chegava, o temor a Deus lhe aproximava de Deus. Mas depois que o temor saiu, o pecado entrou. Quando ele ouviu a voz de Deus e os passos de Deus no jardim, o que é que ele fez? Ele se esconde. Ele tem medo de Deus. E o versículo de número 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? E o versículo 10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Temi aí não é temor, temi aí é tive medo. Tive medo, porque estava nu e escondi-me. Acabou a inocência, acabou a pureza, acabou a sede da presença, acabou tudo. Por quê? Porque o temor saiu, e o temor saiu por causa de quê? Por causa do? O que tira do ser humano o temor a Deus? O pecado. E o que nos guarda para nós não pecarmos? O temor a Deus. Por isso o pastor não precisa ficar investigando a vida de ninguém, não precisa ficar vigiando a vida de ninguém, o pastor não precisa ficar olhando lá na sua casa escondido, procurando ver se você está errando, porque o temor que você tem de Deus vai fazer você ser santo, ser separado, ser consagrado, mesmo longe dos olhos do pastor, da esposa, do esposo, do pai, da mãe. O temor de Deus conserva-nos na presença dEle. Quem tem temor de Deus não precisa ninguém ficar vigiando ele. O temor nos guarda do pecado. Vou provar para vocês isso na Bíblia. Por meio do temor, nós fugimos do pecado. O que faz a gente fugir do pecado? O pastor? O temor. Diga para alguém: o temor te faz fugir do pecado. Então segura na mão dessa pessoa e diga: não perca o temor a Deus. Porque se tu perder o temor a Deus, tudo perdido para você. Eu vou ler uns textos aqui na Bíblia. Provérbios capítulo 16, versículo de número 6. Olha o que diz o texto de Provérbios 16, 6. Quem tem o temor de Deus, irmão, não precisa... Vocês podem se desabraçar? Isso, senta direitinho. Sim. Não é, meu bem? Não é, meu amor? No final não vai embora não que eu vou falar com você. Você, tá? É. Provérbios 16, 6 diz assim: pela misericórdia
e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O que me faz fugir do mal, irmã Marilene? Temor. Por que eu não vou ver aquilo ali? Temor. Por que eu não vou ter esse vídeo no meu celular? Temor. Por que eu não vou andar com fulaninho e com fulaninho? Temor. Temor. O temor faz a gente se desviar do mal. O temor diz assim para mim: ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Tem alguém me entendendo? O temor faz a gente se desviar do mal. É por isso que pastor não precisa tomar conta da vida de crente. Não. Crente que tem temor a Deus, ele está tranquilo. Ele foge da aparência do mal. Ele sabe onde botar o pé dele. Ele sabe com quem andar, com quem falar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então, quando o temor a Deus é uma realidade na nossa vida, a nossa vida é governada pela santidade, pela integridade, mesmo aos olhos das pessoas, quem quer que seja. Mamãe não precisa ficar monitorando, papai não fica, ainda que se a idade for tenra, é importante a mãe e o pai monitorar, é importante a mãe e o pai observar, atentar, mas mamãe e papai não pode estar em todo lugar, mamãe e papai não pode estar na sala de aula com você, mas Deus está ali te olhando no teu comportamento, nas tuas atitudes. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Mamãe e papai não está de olho, mas Jesus está de olho. O que faz a gente ser um crente santo dentro da sala de aula, um aluno santo? O temor. Mas ali o pastor não está, mamãe não está, papai não está, ninguém está, mas Jesus está. Então o temor me faz desviar do mal, me faz ser uma pessoa que tem testemunho. E tem muita gente, eu falo isso com tristeza no coração como pastor, muita gente cantando, pulando, virando cambalhota, vindo para o culto, e o temor já foi embora há muito tempo. Há muito tempo o temor se foi. Porque o que faz nos desviar do mal é o temor. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, ser humano. Olha o 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De Deus ninguém esconde nada. Nada. Você pode esconder do pastor, você pode fazer carinha de piedade aqui dentro, mas Deus sabe o teu comportamento. Deus sabe o que você fala, com quem você anda. Não vem para cá vestir capa de santidade, porque Deus te conhece. Aí vem para cá se vestir de crente, interpretar um papel. Deus está vendo. Deus te conhece. Você não engana Deus, não. Tem gente que nem o pastor engana, vai enganar Deus. Tem gente que engana. Tem gente que engana a gente. Tem gente que não engana. A gente bate o olho e já sabe que não tem nada de crente. Mas tem gente que não engana. E muito menos a Deus. Ninguém engana a Deus. Deus há de trazer a juízo. O crente tem temor. O crente que vai para o céu tem temor a Deus. E quem não tem temor a Deus, a Bíblia chama de quê? Ímpio. Mas eu vou na igreja. Não, você pode ser um crente ímpio. Agora eu tenho que dizer uma coisa: só vai para o céu quem tem temor a Deus. Quem não tem temor a Deus não vai para o céu. É uma característica do salvo. Todo salvo que nasceu de novo, ele tem
temor a Deus. E quem perdeu o temor? Precisa nascer de novo. Precisa levantar a mão e aceitar Jesus novamente. Precisa se converter dos seus maus caminhos. Pastor, que palavra? É a palavra. Eu não estou inventando nada, não estou pregando nada de heresia, eu estou só na Bíblia contigo. Eu vou mostrar para você que quem não tem temor é ímpio. Olha o que diz Salmo, de número 36, versículo de número 1. Diz assim, Salmo 36, versículo 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Quem não tem temor é ímpio. E quem é salvo? Quem é salvo tem temor de Deus. Eu pergunto aqui, quem ainda tem temor de Deus? Quem tem conservado o temor de Deus? Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Quando tememos a Deus, estamos protegendo toda a nossa família. O temor a Deus livra o casal do adultério, que traz tanta desgraça para o casal quanto para os filhos. O temor a Deus nos livra de males que a gente não tem ideia. Olha o que diz Provérbios, o texto que nós lemos, 14, versículo 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Toda a família será abençoada. Louvado seja Deus pela família que tem uma mulher que teme ao Senhor. Louvado seja Deus pela esposa que tem um esposo que teme ao Senhor. Louvado seja Deus pelo esposo que tem uma esposa que teme ao Senhor. Louvado seja Deus pelos pais que têm filhos que temem ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então levanta a mão para o céu e diga: eu e a minha casa temeremos ao Senhor. Louvado seja Deus, porque é uma desgraça para um pai, um filho que não teme a Deus. É uma desgraça para a mãe, uma filha que não teme ao Senhor. É uma desgraça para uma mulher que tem um marido que não teme ao Senhor. É uma desgraça para o marido, uma mulher que não teme ao Senhor. Mas quem tem uma família que teme ao Senhor, levanta a mão para o céu, porque isto preserva tua casa, tua família de muita coisa ruim. O temor de Deus nos afasta de mazelas desse mundo, assim como os nossos filhos também. O temor de Deus nos afasta dos maus conselhos. O temor ao Senhor nos afasta de ambientes malignos, perigosos e tóxicos. O temor a Deus nos afasta de circunstâncias tentadoras. É a melhor proteção que podemos dar aos nossos filhos, ao nosso casamento, à nossa família, é viver no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantas vidas foram ceifadas por não temer a Deus? Eu vou ler um texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1. Deuteronômio 6, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a... Versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus. Para que Deus deu os mandamentos? Para que Deus deu a palavra? Para que o povo de Deus pudesse fazer o quê? Temer ao Senhor. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu
É só para o indivíduo? E teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Temor a Deus prolonga a nossa vida. Viver no temor de Deus estende nossa longevidade. Temer a Deus faz a gente crescer em segurança. Temer a Deus faz a gente envelhecer em segurança. Temer a Deus preserva nosso casamento. Vai ter gente comemorando 30 anos de casado, 40 anos de casado, 50 anos de casado, 70 anos de casado. Que é isso? É o temor a Deus que preserva a união de um casal. Quantas vidas foram ceifadas, casamentos destruídos, traições, adultério, prostituição, que foram causados por falta de temor a Deus. E desgraçou a família, abriu uma ferida emocional no coração de alguém, destruiu um lar, arrasou com um pai, arrasou com uma mãe, porque alguém dentro dessa casa não teve temor a Deus e trouxe consequência que perdura até hoje na vida, na mente, no coração de pessoas, por não ter dado crédito ao temor. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem e a minha oração a Deus nessa noite junto com vocês é: Senhor, eu quero temer o teu nome. A gente tem ouvido tão pouco falar sobre isso, mas eu fiquei impactado e eu quero nessa noite orar com você e pedir a Deus: Senhor, eu quero viver o temor de Deus na minha vida. Quem aqui quer viver o temor de Deus na sua vida? Quem aqui deseja viver o temor de Deus na sua vida? O temor de Deus me livra das bebidas deste mundo. O temor de Deus me livra da droga. O temor de Deus me livra da prostituição. O temor de Deus me livra do adultério. O temor de Deus me livra da fornicação, da prostituição, da impureza. O temor a Deus me livra da fofoca, da contenda. Oh, meu Deus do céu. O temor a Deus me livra de um mau testemunho. O temor a Deus me faz viver em santidade, em pureza, em integridade. Mesmo que ninguém esteja vendo, eu vou ser santo. Mesmo que eu esteja longe da minha família, eu vou continuar sendo santo. Mesmo que os olhos da minha esposa não estejam sobre mim, eu vou continuar sendo santo. Por quê? Porque o temor a Deus está sobre a minha vida. Salmo 33, e eu vou encerrar, porque essa é a primeira parte do estudo. Salmo 33, versículos 18 e 19. E aí semana que vem, ficou melhor para a semana que vem. É o versículo seguinte. Mas deixa para a semana que vem, porque se eu começar aqui, o horário já passou. E aí eu vou ter que terminar antes, e eu queria fechar. E eu encerro com Salmo 33, versículos 18 e 19, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar. Olha como é que é importante temer a Deus. Primeiro, que os olhos dele estão sobre aqueles que temem a ele. Essa questão dos olhos de Deus estar sobre nós é sinônimo de proteção, de segurança, de guardar, de livrar. E aí o versículo diz: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Vale a pena temer a Deus. Para finalizar, eu quero provar para você que temer a Deus faz parte do culto. Eu quero fechar isso aqui. Mais 2 minutos eu fecho. Que não adianta nada cultuarmos a Deus sem um temor.
É tempo perdido. Quem vem para a igreja cultuar a Deus e não vive uma vida de temor, eu sinto te informar que você está perdendo seu tempo. Pelo contrário, o juízo ainda vai ser maior sobre a tua vida. Quem vem para a igreja achando que o seu culto está sendo recebido no céu sem temer a Deus, eu sinto lhe informar que Deus não recebe culto sem temor. Deus não recebe culto de alguém que cultua sem o devido temor. Não adianta viver sem temor de Deus e chegar aqui, colocar a roupinha dos crentes, botar a Bíblia na mão, entrar e sentar e começar a louvar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Os olhos de Deus estão sobre nós. Ele sabe o que você e eu fizemos durante todo dia, o que temos fazido da nossa vida. Ele sabe o que eu tenho falado, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, com quem eu tenho andado e como eu tenho andado. E se eu acho que está aqui cultuando a Deus, eu estou enganando a Deus, fingindo-se de crente. Pelo contrário, Deus está de olho e Ele sabe quem aqui é e quem não é. E não adianta cultuar a Deus sem o devido temor. O nosso culto não chega no céu. Ele pode impregnar esse lugar, mas não chega no céu. Provo para ti. Apocalipse, capítulo de número 14. E aqui eu finalizo. Versículo de número 6. Eu não vou tratar do assunto escatológico, que o texto me informa. Eu apenas quero que você entenda que não existe culto sem temor. Que antes do culto vem o temor. O temor prepara o meu culto. Diz assim o texto. Encontraram? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 5, versículo 7, dizendo com grande voz. O que ele vai dizer com grande voz? Temei. Percebeu, irmão Paulo, que a primeira coisa que a voz vai dizer, a voz do anjo, temei a Deus e dá-lhe glória. Antes de dar glória, eu preciso temer. Acho que ninguém entendeu, eu vou repetir. Não adianta glorificar se não vivermos em temor. Antes de dar glória, tem que vir o temor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não diz dá glória e depois temei. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é a hora do seu juízo, vindo é a hora do seu juízo, e adorai. Percebe que primeiro vem o temor, depois vem a adoração. Primeiro vem temor, depois vem a adoração. Primeiro eu tenho que viver em temor, para depois adorar o Senhor. Primeiro Deus exige de nós temor e depois adoração, porque se eu quero que a minha adoração chegue ao céu, primeiro eu devo temê-lo e depois eu devo adorá-lo. Quem aqui nesta noite tem vivido uma vida de temor e tem vindo para a casa de Deus adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água? Joga a mão para o céu e diga glória a Deus. Me ajuda ali, irmão William, por favor. Fica isso para nós então. Só uma entrada hoje. É só entrada. É só uma entrada. Não é o estudo em si, é apenas uma entrada para nós. Não adianta adorar sem temer.
Fica guardado isso aí. Se eu quero que a minha adoração toque o coração de Deus, se eu quero que meu culto chegue lá onde Deus está, que Ele suba aqui como incenso suave, transpasse essas paredes, vai indo até a galáxia, atravessa toda a Via Láctea e todas elas, e chegue ao terceiro céu, no trono do Todo-Poderoso. Se eu quero que a minha adoração alcance esse nível, só tem uma coisa: teme a Deus, vive uma vida de temor a Deus. Quem está me ouvindo, pega na mão de alguém e diga: Deus está dizendo, viva uma vida de temor, viva uma vida de temor. Se eu quero adorá-lo na beleza da sua santidade, se eu quero adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, se eu quero dar glória ao seu nome, se eu quero glorificá-lo, eu devo viver uma vida de temor a Ele. Fica de pé para a gente orar. Oh, glória. Presbíteros, faz uma oração para que esta palavra fique gravada em nosso coração. Senhor, nós te damos graça, Pai. Esta palavra do Senhor que foi ministrada permaneça em nossos corações. Que não sejamos, ó Pai, apenas ouvintes, esquecidos, mas cumpridores da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, damos graças a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade do Senhor, de sermos exortados pela Tua poderosa voz, a Tua palavra, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. Leva-nos sobre a Tua paz, debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, lembrando a todos, quinta-feira tem oração. Aqui na igreja da Rua Roraima tem oração. Quarta-feira tem ensaio geral, não é isso, irmã Andresa? Amanhã ensaio geral, com toda... Tá bonito demais o ensaio. Os jovens às 20 horas, as irmãs 19 horas. Então as irmãs pontualmente 19 horas, para poder liberar as irmãs para voltar para casa, e os jovens às 20 horas, e aí vai ter um ensaio geral, não é isso? Às 20 horas, os jovens, 19 as irmãs. E o pedido da camisa com a irmã Andresa. Tem que finalizar essa semana o pedido das nossas camisas para ficar bem bonito para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus nessa noite? Quantos aqui ouviram a voz do Senhor neste lugar? Quantos aqui estão saindo daqui dizendo: Deus falou comigo nesta noite? Deus falou comigo nessa tarde. Comigo foi na tarde, com vocês agora à noite. O que eu estou passando para vocês foi algo que Deus falou comigo primeiro, e eu estou transmitindo a você, e espero que esta palavra possa produzir muitos frutos na vida de cada um de nós. E se Deus quiser, vai produzir. Amanhã tem ensaio, quinta-feira tem oração, e tem culto na Simão da Mota, culto da Vitória. Quem puder vai lá, cultua, adora a Deus, nos ajude, e eu sei que vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. Sábado tem um congresso geral das nossas crianças, né? À tarde, durante a tarde. Quinta-feira tem um ensaio com as nossas crianças à noite. Traga as crianças para o ensaio, e vai ser bênção de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam: e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.